Cosseno da soma de dois ângulos. Através da fórmula de cosseno da diferença entre dois ângulos, conseguiremos achar a fórmula da soma desses dois ângulos. Temos aqui cosseno de alfa mais beta. Temos um ângulo alfa e um ângulo beta que desconhecemos e queremos saber a soma do cosseno destes dois ângulos. Portanto, eu posso também trabalhar com alfa mais beta da seguinte maneira: alfa menos beta. Porque eu tenho alfa, menos com menos é mais, alfa mais beta é o que eu tenho aqui. E, portanto, eu terei cosseno de alfa menos beta. Portanto, agora eu tenho o primeiro termo, o primeiro ângulo, e o segundo ângulo negativo. E tenho lá, seguindo a fórmula da diferença, cosseno do primeiro ângulo, tenho o cosseno de alfa, que multiplica o cosseno do segundo ângulo, o segundo ângulo é negativo, menos beta, mais seno do primeiro ângulo, que é alfa, que multiplica seno do segundo ângulo, que é menos beta. E lembrando, como nos vídeos passados, que nós tínhamos, quando eu tenho seno de um ângulo negativo, equivale a ter menos seno deste ângulo. E se eu tenho cosseno de um ângulo negativo, equivale a ter o cosseno deste ângulo. Portanto, eu tenho aqui seno de alfa menos beta é igual a cosseno de alfa, repetir aqui, que multiplica cosseno de menos beta, cosseno de um ângulo negativo. O cosseno de um ângulo negativo equivale a ele mesmo, cosseno deste mesmo ângulo positivo, cosseno de x, mais seno de alfa, que multiplica seno de um ângulo negativo. Seno de um ângulo negativo é a mesma coisa que falar que ele é menos seno de, no caso de beta. E eu tenho cosseno de alfa, que multiplica cosseno de beta, que aqui é beta, e tenho mais com menos seno de alfa, que multiplica seno de beta. Portanto, eu posso concluir. Vamos apagar aqui. Eu posso concluir, então, que cosseno da soma de dois ângulos, alfa mais beta, é igual a cosseno de alfa, que multiplica cosseno de beta, menos seno de alfa, que multiplica seno de beta. Portanto, aqui definimos uma segunda fórmula, a fórmula do cosseno da soma de dois ângulos. Façamos um exemplo prático. Por exemplo, queremos saber o cosseno de 75 graus. Quanto é o cosseno de 75 graus? Podemos dizer que 75 graus equivale a 45 graus mais 30 graus. 45 mais 30, 75 graus. Ou 30 mais 45. E utilizamos a fórmula da soma de dois ângulos de cosseno. Temos cosseno do primeiro ângulo, cosseno de 45 graus, que multiplica cosseno do segundo grau, que é 30 graus, menos seno do primeiro grau, seno de 45 graus, que multiplica seno de beta, que do segundo grau, seno de 30 graus. E vamos esboçar o círculo trigonométrico para achar os valores de cosseno e seno de 45 e 30 graus. Temos o eixo x, que é o eixo do cosseno, o eixo y, que é o eixo dos senos. Então, temos lá, eixo x é o eixo dos cossenos, eixo y é o eixo dos senos. Portanto, se estivermos falando em 45 graus, vamos aproximar até o eixo dos cossenos, onde vamos ter raiz quadrada de 2 sobre 2, cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2, e cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, e se eu falar em seno, em 30 graus, se eu for até o eixo dos cossenos, eu vou ter raiz quadrada de 3 sobre 2, e se eu for até o eixo dos senos, eu vou ter 1 sobre 2. Lembrando que aqui só temos um esboço do círculo trigonométrico. Caso haja dúvidas de como funciona o círculo trigonométrico, eu vos convido a assistir às aulas de trigonometria com o círculo trigonométrico e a montagem de uma tabela trigonométrica no site tarefasplus.com. E, portanto, podemos aqui continuar. Temos o cosseno de 45 graus, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, que multiplica cosseno de 30 graus, que é raiz quadrada de 3 sobre 2,
menos seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2, que multiplica seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. E podemos representar com um fator comum. O fator comum entre as duas partes é raiz quadrada de 2 sobre 2, que multiplica raiz quadrada de 3 sobre 2, menos 1 sobre 2. E também podemos representar como raiz quadrada de 2 sobre 2, que multiplica raiz quadrada de 3, menos 1, que divide 2. E também podemos representar como raiz quadrada de 6 sobre 2, porque raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 6, 2 vezes 2, 4. Menos a raiz quadrada de 2 sobre 1, raiz quadrada de 2, 2 vezes 2, 4. Como também podemos representar com o MMC. Ou podemos calcular este valor na calculadora. Portanto, aqui foi demonstrado o desenvolvimento da fórmula do cosseno da soma de dois ângulos. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.